Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente! Boa terça-feira pra vocês! Numa semana de apenas 3 dias, o feriado está chegando, o desfile das escolas de samba está chegando. E você está animada, Flávia? Eu tô aquecendo os tamborins. Vai desfilar em 4 escolas. 3. Queria que fosse 4, serão 3. Serão três. A menos que a Vila Isabel me convide. Se alguém da Vila Isabel estiver ouvindo isso, a hora é essa, hein? Ai. Bom, essa semana a gente vai falar... Já tô bem sobrecarregada, gente. Salgueiro, Beija-Flor na sexta, Grande Rio no sábado. Misericórdia. Com todas as obrigações espirituais em dia. Bom, eu vou viajar, como vocês já devem estar sabendo. Eu vou ser madrinha de um casamento que foi adiado 200 vezes por conta da pandemia. E vai acontecer nesse final de semana em Porto Alegre. Então estarei fora da Marquês de Sapucaí pela primeira vez nos últimos 23 anos, 2 anos, sabe Deus quantos anos eu já vou a Sapucaí. Mas tudo bem, acontece. Mas estamos aqui para comentar esse carnaval. Bom, para além de falar sobre os enredos, né? Finalmente vamos conversar aqui um pouco sobre carnaval, sobre os enredos desse ano aqui do Rio. Vamos dar uma passada também nos desfiles de São Paulo. E teremos um convidado para falar com a gente sobre os enredos, sobre os sambas desse ano, que é a Dona André Mota. Vocês pediram, a gente atendeu, tá, queridas? Vamos falar sobre ontem, domingo. A gente tá gravando aqui na segunda-feira, então para vocês, no último domingo, teve um pronunciamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para todo o Brasil, ali por volta das 8h30 em pleno domingo de Páscoa. Da noite, em pleno domingo de Páscoa, que ele basicamente anunciou o fim da pandemia. Então vamos também falar sobre isso. Vamos lá. Bom, vamos começar falando então desse pronunciamento, né, dessa oficialização do fim da pandemia no Brasil. Esse pronunciamento aconteceu no domingo à noite. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou, na verdade, o fim da situação de emergência sanitária nacional por conta da pandemia. Então, disse que nos próximos dias vai editar um ato normativo que encerra essa emergência em saúde pública de importância nacional, mas dentro do pronunciamento também ressaltou que essa medida não significa o fim da doença. Bom, só faltava ele decretar o fim da doença, né? Acabou a Covid. Isso vai contra o consenso da OMS, né? A OMS diz que a Covid ainda é um evento extraordinário que continua a afetar negativamente a saúde das populações em todo o mundo, representa um risco contínuo de propagação internacional e interferência no tráfego internacional e requer uma resposta internacional coordenada. Então, a OMS mantém o status de pandemia. Pelos próximos 3 meses não haverá, né, uma alteração da posição da OMS e essa emergência internacional continua. Esse comitê é liderado por mais de 30 especialistas e esse posicionamento da OMS foi confirmado depois de uma reunião com esses 30 principais cientistas do mundo que declararam, né, de forma unânime que a pandemia ainda é uma realidade, que esse não é o momento de falar desse fim dessa emergência nacional. E também contraria o posicionamento dos Estados Unidos. O presidente Joe Biden recentemente ampliou também por mais 3 meses medidas de controle da circulação, enfim, das pessoas e de controle também no uso de máscara. O Brasil, mais uma vez, pária, né? Não queríamos tanto ser o pária do mundo. Mais uma vez nessa posição, os especialistas em saúde, quem tem Twitter, quem acompanha, já estão em polvorosa desde ontem, principalmente por conta a desproporção, né, de vacinação entre os estados, entre perímetro urbano, entre interior, rural. A vacinação no Brasil... Tem uma assimetria muito grande, Isso, né? Assimetria, é essa a palavra. As crianças, né, no Rio, eu falei disso na semana passada no meu Instagram. Naquele momento, na quarta-feira passada, só 55% das crianças do Rio de Janeiro entre 5 e 11 anos tinham tomado a primeira dose e só 20% das crianças entre 5 e 11 anos já estavam com o ciclo vacinal completo. Isso no Rio de Janeiro, capital, na cidade do Rio, que tem
tem feito um esforço tremendo para vacinação, que tá com vacina, que tem vacina disponível, que tem vários pontos de vacinação funcionando, inclusive aos finais de semana, em horários, né, que não são tão ideais, como a gente já falou isso aqui, ó, lá no início da vacinação, mas que tem vacina, que tá fazendo campanha para vacinar as crianças, e ainda assim tá muito defasado. Os idosos, a 4ª dose não tá liberada ainda para todos os idosos, né, só para maiores de 80 anos. Profissionais de saúde também não foram liberados para a 4ª dose. Então, está muito assimétrica a vacinação, e essa é uma grande preocupação do que vai acontecer com a vacinação se decretado esse fim da emergência em saúde. Por que isso impacta a vacinação, Flávia Oliveira? Por que isso impacta o fim da emergência em saúde? Por que o receio de impactar a vacinação? A perspectiva, né, a análise dos especialistas é que essa decisão do governo é precipitada, pode ter uma grande pitada, né, de intenção, né, de objetivo político eleitoral. O Queiroga, inclusive, elogiou a vacinação, falando que tudo isso, essa mudança de cenário é resultado do investimento, do esforço do governo, do investimento na vacinação, quando a gente sabe que não foi bem assim, né? Inclusive, esses dados que você está apontando sobre a baixa cobertura vacinal das crianças tem muito a ver com uma sabotagem empreendida pelo governo, pelo presidente, pelo próprio ministro da Saúde em relação à vacina das crianças. Se os pais quiserem, se ninguém vai ser obrigado, eu não vou vacinar minha filha, como disse o presidente, que tem uma filha acho que de 10 anos de idade. E, de fato, a cobertura vacinal das crianças, né, de 5 a 11 anos, ela está muito abaixo do que foi registrado entre os adultos. E mesmo entre os adultos, há um atraso enorme na 3ª dose. Tem muita gente que ainda não teve nem a 2ª, mas na 3ª dose. E essa assimetria em relação às regiões. Quando você suspende o estado de emergência, sugere que a pandemia está absolutamente sob controle e, obviamente, provoca um relaxamento da população, do noticiário, da opinião pública, da sociedade em relação ao enfrentamento à pandemia. Isso pode levar a um risco de descontrole. Tem a leitura dos especialistas que não é a hora de cochilar, justamente porque a gente está assim, no momento de assegurar esses resultados. E quando você tem estados, municípios, né, regiões brasileiras, em alguns lugares com pouco mais de 50% de cobertura de 1ª dose, realmente parece precipitado. Além disso, tem uma questão importante, que quando você suspende a situação de emergência, também algumas autorizações para vacinação, por exemplo, elas caem. Só ficam valendo as que têm o registro definitivo. A Coronavac, né? É uma que cai. A Coronavac é uma que cai. Por isso, essa desconfiança de alguma decisão, digamos assim, com alguma interferência política, né? A gente sabe que o João Dória, ex-governador de São Paulo, começou a campanha pelo Nordeste reivindicando aí a paternidade, né, da vacinação. Acho que a gente falou disso na semana passada, quando comentou a eleição, e a vacina foi a Coronavac, né, do Instituto Butantan. Então, ou esse registro definitivo, né, ele vai ter que avançar, ou pode ser que a Coronavac saia, de fato, do escopo das vacinas. O ministro da Saúde, Queiroga, disse que o vírus continua aqui hoje, né, nesta segunda-feira, e que essa resolução, quando sair, ela vai entrar em vigor em 30 dias. Então, a gente ainda tem mais um mês aí, pelo menos, de emergência em saúde. Havia recomendações anteriores de que essas medidas só entrassem em vigor em 90 dias. Então, a gente teria mais 3 meses aí de situação de emergência em saúde para, na sequência, desafogar. Seria realmente mais recomendável porque daria mais tempo para a gente alargar a cobertura vacinal e compreender a janela de imunização que foi aberta com aqueles casos galopantes de Ômicron no início do ano. No Rio de Janeiro, por exemplo, se tem a convicção agora de que não houve uma onda, né, uma nova onda de contaminação por Covid a partir do carnaval, daquele carnaval de fevereiro, porque muita gente tinha se contaminado em janeiro. Todo mundo teve Covid na virada do ano. No mês entre janeiro e fevereiro, acho que só em janeiro,
Mais de 400 mil pessoas só na cidade do Rio de Janeiro tiveram Covid. Isso com as testadas, né, positivo. Mas é que houve também naquele momento teve muito teste, né? Sim, teve muito teste, mas assim, né, se você estava casado com alguém que pegou, não necessariamente você fez um teste, mas todo mundo pegou. Na última semana de 2021 e nas 2 primeiras semanas de janeiro, foi assim... Eu já até falei aqui, né? Do meu grupo de 14 amigas, 8 estavam com Covid. A gente nunca tinha chegado a uma proporção dessa em nenhum momento da pandemia. Graças a Deus, todo mundo com sintoma leve, né? Dessa Ômicron. Mas foi uma loucura. E uma das coisas que também causa receio nos cientistas sobre esse fim da emergência em saúde é a possível dificuldade de rastrear novas variantes a partir do fim desse status de emergência. O status de emergência também permite transferências muito mais rápidas de recursos da União para estados e municípios. Então também pode ter a ver com o ano eleitoral, porque, veja, a fonte secou, né? Acho que isso não é desprezível. Olha aqui, eu estou olhando os dados aqui de só a cidade do Rio de Janeiro. Até hoje, até agora, né, meados de abril, 440 mil casos de Ômicron. Só que a maioria foi em janeiro. Então, assim, fevereiro, março, abril, agora está naquela janela de 3 meses de que quem pegou e não está vacinado corre o risco de pegar de novo se tiver uma variante. Por isso, essa ideia de ainda manter algum tipo de cuidado, especialmente as pessoas que estão sem cobertura vacinal ou que têm comorbidade, e manter esse nível de observação. Tem uma questão também que eu li num dos fios, a gente vai compartilhar lá na comunidade do Ângulo de Grilo esse fio que estou citando aqui várias vezes, mas que a Pfizer e a Coronavac são as únicas 2 vacinas autorizadas para menores de idade. Se a Coronavac, que é a Pfizer, tem registro definitivo, a Coronavac não, né? Essa autorização emergencial. Se a Coronavac perde essa autorização, o público infantil fica desassistido. E já tem estudo rolando de uso da Coronavac para crianças a partir de 3 anos. No momento, a gente está vacinando a partir de 5 anos. Né? Então, a Coronavac já está sendo testada, já está sendo estudada a ser aplicada em crianças a partir de 3 anos. Perdendo a autorização da Coronavac, isso impacta diretamente o público infantil. Passa a ficar dependente só da vacina da Pfizer. A gente, lá nos Estados Unidos, a Pfizer já entrou com um pedido meses atrás, já até tinha citado isso aqui, de autorização para vacinação de bebês a partir de 6 meses de idade. Não sei a quantas anda isso, não tive mais notícias, mas eles já tinham entrado com esse pedido de uso da vacina na FDA lá nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil, nada nesse sentido por enquanto. Eu acho muito difícil que na quinta-feira, né, passada, já pedi. Foi quinta-feira passada? Ou foi quinta-feira, dia 2 de abril? 2 de abril foi quinta-feira? Não. Então foi quinta-feira passada. O Ministério da Saúde já pediu autorização para a Anvisa para aumentar em 1 ano, para esticar, né, para mais 1 ano essa autorização emergencial da Coronavac, mesmo que o Brasil saia dessa situação de emergência em saúde. Então eu acho muito difícil que a Coronavac vá ser desautorizada, né? Terá o uso desautorizado, mas, claro, cria essa tensão, esse desconforto, né? E esse receio de colocar uma vacina que está sendo amplamente usada, principalmente no público infantil, que é o menos vacinado nesse momento, em xeque, né, nessa situação. Gente, bom, esse país, né, é isso, vamos ficar de olho, vamos ver o que isso significa na prática, né. Isso foi anunciado na noite de domingo, então a gente tá gravando aqui segunda 1 da tarde, a gente ainda tá vendo quais são as avaliações. Ainda não saiu efetivamente a resolução, sim, né, do que vai de fato boa acontecer. Parte dos especialistas chamam a atenção para ser uma medida precipitada. A doutora Margarete Dalcomo considerou isso. E eu acho que a gente tem que ficar de olho também nesses desdobramentos políticos, né, no significado político e até numa mudança de estratégia de campanha de Jair Bolsonaro. Percebe que ele era o cara que falou que era uma gripezinha, que debochou, que não era coveiro, que demorou, como mostrou o relatório final da CPI, em encomendar a compra de vacinas e iniciar a vacinação. Ele é o cara que disse que não se vacinou, que impôs sigilo
sobre a sua carteira de vacinação, justamente para não prestar conta à sociedade brasileira, que está sendo inclusive investigado por isso, porque associou a vacina à contaminação pelo vírus da AIDS, que falou que quem tomasse vacina ia virar jacaré, que disse que não vacinaria a filha, que criticou o Fique em Casa, que criticou o uso de máscaras, que promoveu aglomerações as mais variadas ao longo da pandemia e que agora muda o discurso, já faz desde a virada do ano, quando começou a pegar muito mal as pesquisas de opinião deles próprios, né, lá de acesso ao Palácio do Planalto, começaram a mostrar uma insatisfação, principalmente das mulheres, em relação ao discurso antivacina do governo, do presidente. Ele parou de falar mal de vacina e agora o Queiroga toma essa decisão que, tudo indica, sugere uma mudança de rumo aí de campanha político-eleitoral na direção de um presidente que superou a pandemia. Quando a gente sabe que o Brasil ele teve excesso de mortes, o Brasil tem o segundo maior número de mortes por Covid no planeta, atrás apenas dos Estados Unidos. São mais de 660 mil mortos por Covid no Brasil nesse tempo de pandemia. E o órgão de defesa dos direitos humanos da ONU, inclusive, enviou um pedido de informações ao Brasil em relação a medidas de enfrentamento à pandemia que provocaram mais mortes, especialmente em alguns segmentos mais vulneráveis. Negros, indígenas, vários grupos, né, profissionais. Essa foi uma notícia, vamos compartilhar na sinopse do Angu, uma notícia que o nosso colega Jamil Chad, né, que é do UOL, da Band, que é um dos melhores, se não o melhor correspondente internacional brasileiro em atividade, ele publicou sobre essa cobrança de explicações. Bom, em relação aos indígenas, tem denúncia de genocídio, inclusive, né, em razão aí da desatenção. Então, acho que tem que observar as estatísticas de casos e óbitos, e essas vão indo bem. Redução do número de casos, redução do número de óbitos, redução da utilização de leitos de UTI. A Fiocruz tem mostrado isso nos boletins Observatório Covid. Tem que observar cobertura vacinal, essa sim preocupa. Sim, a gente tem uma cobertura alta em primeira, eventualmente em segunda dose, mais dose de reforço. Cobertura vacinal de crianças ainda está aquém do desejável. A gente está entrando na estação fria. Tem muita preocupação em relação ao sul do país, porque é a temporada de gripe e a Covid também, surgindo uma nova variante, ou as próprias variantes que ainda estão em circulação. Vai começar a campanha de gripe, também tem que recomendar isso, gente, as vacinas. Vacinem-se. Em geral, a campanha de gripe do Brasil, ela é fechada, né, para alguns públicos, não é para o público geral. Se você tiver condições de se vacinar no particular, vacine-se. Se não, fique atento, porque em algumas cidades, quando sobra, né, vacina, eles abrem a vacinação para a população geral. Não sei como é que vai ser essa decisão esse ano, que eu me lembre, ano passado, por conta da pandemia, eles vacinaram todo mundo, né? Não, teve cobertura baixa. Aí quando teve a epidemia de influenza no fim do ano, aí eles liberaram geral para vários grupos. Mas enfim, fiquem atentos, porque quando acontece sobra de vacina, acabam abrindo para a população, para as vacinas, né, não estragarem, não perder. Pois é, mas tem população-alvo, né? Profissionais de saúde, profissionais da segurança, acho que profissionais da educação, idosos, gestantes, crianças. Bebês a partir de 6 meses, muito importante vacinar bebê. Gente, gripe em criança, em idoso, mata. Gripe em bebê mata. É seríssimo. Quanto menor o bebê, mais sério, mais perigoso. Então, vacinem seus filhos. E em relação à vacinação das crianças da Covid, fiquem atentos a vizinho, a sobrinho, a primo, questiona, vê se a família levou, vê se tem condição de levar, vê se estão precisando de alguma coisa, de uma carona, de um dinheiro para o transporte. Vamos tentar proteger nossas crianças, porque a infância é um assunto, deveria ser uma prioridade de todos. É isso. Então vamos falar de carnaval. Chegou a melhor época do ano.
lá falar sobre esse carnaval. Semi-carnaval, mais ou menos carnaval. E os enredos desse ano. Vamos passar pelos enredos do grupo especial aqui do Rio. E vamos dar umas pinceladas, umas pescadas no que for interessante aí da Série Ouro do Rio de Janeiro, que era grupo especial, grupo de acesso, depois virou Série A e agora é Série Ouro. E também em São Paulo também tem uns enredos que vale a pena a gente dar uma pescada. Os amantes do carnaval, estamos aqui com Aidano André Mota, queridos, nosso especialista que bate ponto aqui todo carnaval no Angu de Grilo. E aí, Aidano André, quais as expectativas pessoais para este carnaval? Oi, meus amores. Olá. Oi, Angulers. Olá, Angulers. Aqui é o Aidano, que um dia foi só padrasto da Isabela, hoje em dia é avô do Martin, que é o mais importante. Enfim, minha participação anual no Angu de Grilo para falar dos desfiles. Eu não chamo de carnaval, porque carnaval é em fevereiro. Posso aconselhar todo mundo a não chamar de carnaval e chamar de desfile para não ajudar nessa batalha surda, silenciosa, essa batalha silenciosa do setor de turismo para dividir as festas e separar as escolas de samba do carnaval de fevereiro, que é um absurdo cultural, histórico, religioso, enfim, um absurdo sobre todos os aspectos. E essa batalha infame tem a cumplicidade silenciosa das autoridades do município. Por isso, eu só chamo de desfile e não chamo de carnaval. Tá, queridas, é sobre isso. A gente já tinha citado, né, Flávio já tinha falado isso aqui um pouco, de que não é carnaval, é apenas o desfile das escolas de samba. Mesmo liberando o bloco, continua não sendo carnaval? Continua não sendo carnaval, porque carnaval tem um sentido, inclusive, religioso, né? Sim, falando cultural, disso. de tradições, de identidade da cidade. E, inclusive, sentido religioso. Tanto que a gente acabou de passar pela Páscoa e o desfile, né? Que as pessoas estão chamando de segundo carnaval, está acontecendo depois da Páscoa. Quer dizer, o carnaval normalmente marca o início da quaresma, né? É uma data religiosa, de calendário móvel, que marca o início da quaresma. E a minha preocupação é uma preocupação por interesses comerciais de se promoverem 2 datas por ano, que em alguma medida interessa à indústria de turismo, mas eu acho que deturpa, né, o sentido, as tradições, a origem da festa. Acabou de sair uma previsão da meteorologia de que os desfiles do grupo especial acontecerão durante as madrugadas, né, de sexta para sábado, de sábado para domingo, com temperatura em torno dos 17 graus. Jesus! Meu Deus, só isso já... Gente, não é carnaval. Se faltava algum argumento, não é carnaval. Vamos começar então, vamos fazer pela ordem do desfile. Vamos tentar ser enxutos para não ficar um episódio gigante nesta semana de feriado, que tá todo mundo trabalhando enlouquecidamente nesses 3 dias e com a cabeça já no feriado. E nos desfiles, vamos começar pela Imperatriz Leopoldinense, primeira escola a desfilar na sexta-feira, com o enredo Meninos Eu Vivi, onde canta o Sabiá, onde cantam Dalva e Lamartine, para prestar uma homenagem a 2 grandes nomes da música brasileira e do carnaval carioca, Dalva de Oliveira e Lamartine Babo. E também vai homenagear o carnavalesco Arlindo Rodrigues, que morreu em 1987. Dissertem sobre. O Arlindo Rodrigues é um dos inventores da parte visual da festa. Era o grande parceiro do Fernando Pamplona, lá no Salgueiro, responsável pelo desfile histórico de Chica da Silva do Salgueiro, que passou pela Mocidade também, que passou pela Imperatriz. Ele dá nome a uma das ruas que cercam a cidade do samba. E a Rosa Magalhães, que já homenageou Fernando Pamplona na São Clemente em 2015, agora, na sua volta à Imperatriz, homenageia o Arlindo Rodrigues. E o Luizinho Drummond, bicheiro, presidente de honra da escola, que morreu ano passado, receberá uma homenagem também no desfile. E eu quero dizer aqui que eu sou muito a favor que os patronos das escolas sejam homenageados por elas nesse momento. A Mocidade, em 98, fez uma homenagem acanhada, quase constrangida ao Castor de Andrade, quando o Castor de Andrade teve uma importância enorme à escola. E é um grande personagem, né, pois também. Daí definitivamente o enredo. No dia que a Anísio Abraão Davi se isso acontecer... Se ainda estivermos aqui. A Beija-Flor tem a obrigação de homenageá-lo também. Eu sou muito a favor disso. Mas o samba não tá... É um samba que tá no pelotão intermediário do grupo. Eu gosto do samba. Aliás, eu acho a safra de samba bastante boa. Você agora tá ouvindo direto do Salgueiro, que você no início... Tava ouvindo... Não, eu sempre gostei do Salgueiro. Foi? Eu achava que o samba tinha a cara do Salgueiro e gosto muito do samba. Continuo achando que tem a cara do Salgueiro.
Eu gosto do samba da Imperatriz. E ele tem uma característica, ele tem um compositor só. Uma coisa raríssima. Gente, uma coisa raríssima. Passada. A Imperatriz, ela... Nem sei a última vez que isso aconteceu. A Imperatriz hoje é presidida... A Imperatriz hoje é presidida pela Cátia Drummond, filha do Luizinho, que é uma figura adorável do carnaval, uma pessoa muito discreta, muito profissional, enfim, serena. E a ambição da Imperatriz no desfile é ficar no grupo especial, né? Como acontece com toda escola que vem da série ouro, como é chamada agora. Mas ela pode sonhar até em beliscar uma vaga nas campeãs. Assim, é difícil, mas sonhar não custa nada, como dizia o enredo de uma outra escola. E também vai do que as outras vão errar, né? Temos Isa como rainha de bateria. Se você não está ainda ligando o nome à pessoa, Isa é rainha de bateria da Imperatriz. Que estreou ano passado, explodindo na Sapucaí. Sucesso total. Vamos para a próxima? Podemos? Mangueira, segunda escola a desfilar. Vocês vão ouvir agora aqui o barulho do teclado, porque eu sou uma pessoa aqui pesquisando aqui a sinopse dos enredos corretamente para os Angulers. Enredo da Mangueira, abre aspas. Angenor, José e Laurindo. Carnavalesco. Leandro Vieira, 6º ano, na Mangueira. O título do enredo remete aos nomes de batismo dos baluartes celebrados. Angenor de Oliveira, que é o Cartola. José Bispo Clementino dos Santos, Jamelão. E Hélio Laurindo da Silva, mestre delegado. Bom, compositor, fundador, o outro intérprete, que ele detestava, Jamelão detestava ser chamado de puxador. E delegado, grande mestre-sala. Elegância, lealdade. O maior mestre-sala da história do carnaval. Leandro, que você mencionou, carnavalesco 2 vezes campeão pela Mangueira, né? 2016, com o enredo A Menina dos Olhos de Oiá, sobre minha diva maravilhosa, Maria Bethânia. E 2019, a história que a história não conta, também conhecido como o enredo, carnaval, o samba de Marielle. O Leandro, 6 anos de grupo especial que ele tem. Porque ele estreou sendo campeão, e aí foi campeão já de novo. Ele é o artista mais importante da festa, continua sendo, na atualidade. Vem com um enredo que ele foi na prateleira da história riquíssima da Mangueira, pegou lá o enredo e tá encantando os mangueirenses. Um desfile que será muito verde-rosa, que é o que agrada mais ainda os mangueirenses. Tem um carro, por exemplo, que homenageia As Rosas Não Falam, do Cartola. O samba tem entre seus compositores o Moacir Luz, nosso querido amigo Moacir Luz. A Mangueira atravessa... Fracasso de tudo, né? Moacir Luz. Que é ator de 2 sambas, ele é ator de um outro samba desse ano. A Mangueira atravessa problemas financeiros dramáticos desde a pandemia. Foi uma das escolas que mais sofreu com a pandemia. Os trabalhadores da Mangueira sofreram muito com a questão financeira na pandemia, por conta de um permanente descalabro das diretorias da Mangueira, que não conseguem resolver essa questão. Mas o Leandro consegue superar isso tudo. Ele é um craque em fazer carnaval sem dinheiro. E, mais uma vez, é o que vai acontecer. Ele vai fazer um carnaval em que a Mangueira vai tentar uma vaga no desfile das campeãs. E para os que ainda consideram a questão da posição do desfile um problema, eu preciso lembrar que a Mangueira ocupará em 2022 a posição que em 2020 foi da campeã do carnaval, a Viradouro. Portanto... gente, isso aí é crendice, né? Superstição. Superstição. Mas vem cá, eu lembro de Flávia Ol, incomodada, que não tinha nenhuma referência a figuras femininas no samba, não é isso? Não, é o samba da Tuiuti. Então eu tô confundindo tudo, é o samba da Tuiuti, que não faz referência a orixás femininos, embora seja um carnaval sobre africanidades e tal. A Mangueira escolheu homenagear seus 3, uma tríade, né, uma santíssima trindade masculina. O que não significa que não existam mulheres muito relevantes para a história da Mangueira. Posso começar citando Dona Zica, que foi casada com Cartola, uma figura fundamental do Morro de Mangueira, e Dona Neuma. Mas tem várias outras, né? Nininha Xoxoba, Neide, Mocinha, enfim, tem um monte de gente que merece enredo da Mangueira. Então fica aí, talvez, a provocação para quem sabe no ano que vem o enredo tratar das referências, né, da ancestralidade, da linhagem feminina da Verde Rosa. A gente precisa lembrar que o Anselmo Góes, no último sábado, publicou que o Leandro vai deixar a Mangueira depois do carnaval. Pois não só o Leandro vai deixar a Mangueira, outros carnavalescos também já falaram. Isso.
Fala, quais são? Sabe de cabeça? Lembra de Vamos cabeça? falando ao longo do... Então tá bom. Pra Então deixar o suspense. Fique aí com o spoiler. Próxima escola a desfilar, a terceira de sexta, é Salgueiro, que temos aqui uma componente presente. Sim. Enredo do Salgueiro é Resistência, que vai tratar, vejam se é isso, os lugares importantes do Rio que ficaram marcados como pontos de cultura negra na cidade. É isso? Não é só Eu isso. acho que Não é isso só não... isso? Isso não contempla... Porque o mais que Salgueiro isso. traz um enredo de muita louvação à ancestralidade negra, ao seu DNA, homenageia o fundador, Djalma Sabiá, que também morreu durante a pandemia. É muito interessante, inclusive, várias escolas trazendo essas referências ancestrais dos seus fundadores, reverenciando sua própria história na pessoa desses, principalmente homens, né? Que estão na origem das escolas de samba. A gente acabou de falar da Mangueira, né, com Cartola, Jamelão e Delegado, Cartola fundador. O Salgueiro, ele já abre falando de Sabiá. Aliás, o samba, né, o refrão, Sabiá me ensinou a ser diferente. A gente sabe que o slogan, né, do Salgueiro é nem melhor nem pior, apenas uma escola diferente. Criado por Nelson de Andrade nos anos 60, que foi presidente do Salgueiro e da Portela depois. Lá nos primórdios. E o refrão do samba faz referência a isso. Mas é uma viagem também pela riqueza, pela cultura, pela arte, pelas tradições de aquilombamento. Acho que vai ser um carnaval muito emocionante, porque o Salgueiro é uma escola também de muita tradição de contar, de cantar e de contar histórias do povo negro desde os anos 70. Sim. Né? E faz isso muito bem. Com o Fernando Pamplona, que o Adriano já citou. Que mais? O poderia Salgueiro... dizer? Vale a pena sublinhar que a coautora do enredo do Salgueiro é a professora Helena Teodoro, uma septuagenária que tem como familiares, né, o pai e a mãe, são fundadores, são salgueirenses de primeira hora, e Dona Helena é muito leal à escola e fez essa contribuição fundamental para trazer essas histórias do povo negro. Outro salgueirense histórico é seu Haroldo Costa, também, que muito nos orgulha, que também está sendo homenageado pela Beija-Flor. O Salgueiro vai trazer, por exemplo, a Feira das Iabás, vai trazer o DJ Malboro, porque vai ter uma outra manifestação cultural super importante dos negros, né? Que bom! Que é o funk, enfim. Você pode dissertar melhor sobre esse assunto, eu não me arrisco. Excelente. Os ensaios do Salgueiro, tanto na rua quanto o ensaio da Sapucaí, o Salgueiro está cantando o samba, que é um samba mediano, um samba também do pelotão intermediário da safra, está cantando com muita paixão. Tem um refrão que vai no ontem teve ensaio de rua, né? Eles amam cantar. Nesse último domingo teve ensaio de rua, as Na imagens no Twitter, um sucesso, lotado, enfim. É sucesso absoluto. E o Salgueiro vem com a sua estrutura, que é uma estrutura... O Salgueiro tem um dos melhores casais de mestre porta-bandeira do carnaval, o Cid Clay e a Marcela. E aí tem uma ótima bateria, enfim, é uma escola muito bem estruturada que vai certamente garantir uma vaga nas campeãs e vai brigar pelo título. Como sempre, né? Dificilmente o Salgueiro não briga. Às vezes salgueira, né? Desfila mal. Às vezes desfila mal, eu tenho às vezes estoura o tempo. Eu tenho um amigo salgueirense, eu não vou declarar o nome dele aqui. Salgueiro tem esse problema. Porque ele não me deu autorização, mas ele disse que se o desfile fosse parado, o Salgueiro ganhava todo ano. É quando anda que é o problema. Exatamente. É a frase de um salgueirense, eu não tenho lugar de fala. Todo mundo já viu o Salgueiro perder algum carnaval. Ganho por causa de como desfilou. E eu quero saber, você vem como? Você vem aonde no Salgueiro? As pessoas te veem. Pro povo te procurar no desfile. Eu venho no final, é ala, não é carro. Justamente a ala convidada de Dona Helena Teodoro. Ixi, então é um fechamento de desfile, nós viremos com roupas em tecidos africanos. Não posso falar mais nada, mas são roupas bem trajes africanos, retratando aí essa ancestralidade, essa origem, a convite de Dona Helena Teodoro, com muita honra. Maravilha. Eu, Jurema, Werneck, Lúcia Xavier. Aquela patotinha que vocês já estão sabendo aqui do Angu de Grilo. Bia Onça, esse mesmo grupinho vai desfilar umas 5 escolas esse carnaval. Cidadã em samba. Resolveram fazer negócio de enredo de preto aqui, aí tem o mesmo grupinho que vai muitas circular, demandas. Né? Tá precisando, Isabela, você que é empreendedora, tá precisando agenciar essa galera aí, começar a cobrar um cachê aí, porque já tá começando a virar. Tem valor de mercado isso. É uma galera qualificada, digamos assim. Bom, São Clemente,
é a 1, 2, 3, quarta escola de sexta. São Clemente já tinha escolhido seu enredo, que seria o Ubuntu, mais um enredo afro, né, para esse carnaval, mas trocou de enredo em maio do ano passado, logo depois da morte do Paulo Gustavo. Então, o enredo da São Clemente vai ser o Paulo Gustavo, né, humorista que morreu vítima da Covid no ano passado. Eu tenho questões com essa súbita mudança logo depois da morte. Eu achei um tanto quanto oportunista da São Clemente, que todo ano tenta fazer um enredo mais pop, né, pra viralizar, pra se manter, se agarrar no grupo especial, uma escola que briga ali pra sempre se manter no grupo, dificilmente consegue chegar. Já chegou alguma vez no desfile das campeãs? Já chegou. Vamos pesquisar o ano aqui. Tem pouco tempo, não foi? Não, chegou. Acho que duas foi vezes. sim, com a Rosa. É o Pamplona, 2015, e chegou no ano lá da. Vou voar de asa delta no Rio de Janeiro, eu vou voar 2 vezes. Acho que é 90 e 2015. Então esse aí de asa delta eu nem conheço. Não faz parte do meu repertório. Mas eu vou checar aqui pra falar. Mas eu tenho, apesar de achar, né, que o Paulo Gustavo merece todas as homenagens, que a família dele merece todas as homenagens, as referências, as reverências todas, e a perpetuação desse legado, dessa transformação que ele fez com o humor brasileiro mesmo, achei estranho, né, essa troca do enredo em cima da hora. O samba escolhido foi o melhor, né, entre as opções. Eu lembro que naquela final promovida dos sambas pela Globo, Enredo Samba, o samba Seleção que ganhou... do Samba. Enredo Samba é o quadro da RJTV. Seleção do Samba. O samba, que era o melhor, na minha opinião, de fato foi o que ganhou. E o que esperar desse desfile? A São Clemente trocou de enredo porque ela estava meio imprensada entre as escolas grandes fazendo enredo. Pois é, fazendo enredo afro também. Qual o destaque teria a São Clemente novata? Aí é uma ideia, uma sugestão do Milton Cunha, essa troca de enredo, para homenagear o Paulo Gustavo, que desfilava na São Clemente. Ele saiu algumas vezes na São Clemente. Milton Cunha é ex-carnavalesco da escola também, né? E tem uma presença lá na escola. E aí, enfim, foi o que a escola decidiu fazer. Será emocionante. A mãe do Paulo Gustavo, a dona Deia, vai desfilar. Ela deve vir no último carro da escola, então será uma coisa emocionante. E o mérito da São Clemente está em ser uma das poucas escolas que está fazendo referência à pandemia. Está fazendo referência à Covid. Eu acho que uma crítica que eu faço ao ótimo conjunto de enredos, que tem vários enredos ótimos, a gente vai falar, né, quando chegar no fim vocês vão ver isso, fala pouco, homenageia pouco as vítimas, as quase 700 mil vítimas, né, da pandemia e o Brasil, né, essa tragédia sanitária que aconteceu, que se abateu sobre nós. A São Clemente está na contramão e vai homenagear o que eu acho que é muito justo. Agora, a São Clemente vai para a sua luta de sempre. Permanecer no grupo especial, é tudo que ela quer. É chegar ali e ficar no grupo. Só isso. Olha, São Clemente tirou o 6º lugar no grupo especial com o Samba Sambou. Aliás, samba reeditado recentemente, né? Isso. Que ano? 1990. 90. Sim. Não era esse Vou Voar de Asa Delta, não. É outro samba. Confundi. Mas tirou, de fato, 6º lugar em 1990. E novamente... 9º, 11º, 18º. Não teve entre as campeãs. A São Clemente foi bem injustiçada em 2015, quando ela fez o enredo em homenagem ao Fernando Pamplona. E ela foi junto com a Beija-Flor, que ganhou o carnaval, foram as 2 melhores escolas do ano. E ela acabou ficando em 8º lugar, porque fazem isso com a São Clemente. Também tem uma sacada. Né? A bandeira pesa. Isso é muito verdade. Bom, vamos para a próxima escola desfilar. Unidos do Viradouro, a atual campeã do carnaval, a nossa última. E na visão do Aida, a favoritíssima ao título. É só porque esse povo de Niterói é clubismo, gente, é clubismo. Bom, a Viradouro tá chegando com uma desconfiança. Quando foi escolhido o samba, a gente acha que já até falou sobre isso aqui, que o samba da Viradouro é uma carta. É em formato de carta, né? Inclusive, na tribo do samba, todo mundo chama de a carta. A carta. O samba é conhecido como a carta. Vamos lá. O enredo da Viradouro é: não há tristeza que possa suportar tanta alegria. Então, o desfile da Viradouro é para falar do carnaval de 1919,
que foi o carnaval depois da pandemia da gripe espanhola. E aí tem algumas críticas. Primeiro que o samba enredo é em forma de carta e tinha uma desconfiança de se ia pegar, se ia cansar, qual seria a levada, o ritmo que esse samba ia ser tocado, né, levado na avenida por essa 1 hora aí de desfile. E também se esse desfile, esse enredo traria a emoção necessária se o carnaval está sendo no momento, no fim das contas, né, foi tão adiado, está sendo no momento em que as pessoas, eu acho que já tiveram as suas catarses de volta para a folia, para a vida normal, os reencontros já aconteceram, já teve bloco. Se a gente já flexibilizou e o carnaval não está sendo essa grande catarse como a gente imaginou que seria. O que vocês acham? O samba está funcionando, primeiramente? Vamos lá, deixa eu me justificar aqui sobre o favoritismo da Viradora. A Viradora construiu rapidamente, ela está no grupo especial de volta tem 3 anos. Pois é, já ganhou o carnaval passado. Quando ela voltou ao grupo especial, ela foi vice-campeã. Qual foi o enredo mesmo? 19. Foi o Paulo Barros, eu nem me lembro o nome do enredo. Vou achar aqui, Angulas. Aguarda. E aí, em 2020, ela ganhou merecidamente o carnaval no desempate da Grande Rio, com a história das ganhadeiras de Itapuã. E ela construiu uma estrutura... Eu desfilei, aliás, com esse grupo que vai no Salgueiro. Claro, a Patotinha. A Patotinha. A Afro-Patotinha. Aí ela construiu uma estrutura muito poderosa. É uma escola que acredita no coletivo. Ela não é a escola de uma determinada pessoa. Ela é a escola do Mestre Cissa, é a escola do Julinho da Ruth, é a escola do Zé Paulo. Mas é a escola... Paulo que tá... fazendo um excelente trabalho. Excelente. O Zé Paulo é o intérprete. Isso. O Mestre Cissa também está no auge da sua potência, veterano mestre de bateria. E a escola criou uma estrutura, e essa estrutura é alimentada por muito dinheiro. Para vocês terem uma ideia, as escolas têm uma receita, juntando dinheiro do direito de transmissão da Globo, subvenção da prefeitura e venda de ingresso, que dá para cada uma em torno de 6 milhões. A Viradouro tem esses 6 milhões e tem mais 3 milhões da Prefeitura de Niterói. Ela tem 3 milhões a mais do que todas as outras do grupo especial. E esse dinheiro é bem usado. O Marcelo Calil e o Marcelinho Calil, que são, né, como o nome diz, pai e filho, presidente de honra e presidente da escola, eles administram esse dinheiro com muita sensatez. E muito bom gosto. O desfile do ano passado estava lindo. Então, e o Barracão desse ano repete isso. O trabalho, mais uma vez, do Tarcísio Zanon e do Marcos Ferreira, que estrearam no grupo especial, assim como o Leandro Vieira, sendo campeões em 2020. Eles, uma dupla formada às pressas, quando o Paulo Barros abandonou a Viradouro. E agora uma dupla que deve se separar depois do Carnaval. Porque também, o que corre na Rádio Corredor do Carnaval é que o Marcos Ferreira decidiu separar a dupla essa, que também é um casal. Eles decidiram se separar e seguir trabalhos individuais aí na carreira deles. E o Tarcísio deve continuar na escola para 2023. E a Viradouro também vai falar da pandemia, O enredo de 2019 era Vira-Vira, Viradouro, com histórias infantis, de fato, do Paulo Barros, que foi vice-campeã no retorno ao grupo especial. E o samba. Eu sou dos defensores da carta. Eu amo a carta. Um beijo, Felipe Filósofo. Salve os afetos, como você sempre diz. Que é um dos autores do samba. E eu acho que tem uma frase no samba que tem potencial de explodir na Sapucaí. Que é o verso Carnaval te amo, na vida és tudo pra mim. Que é o meio quase o final da carta, né? Que encaminha pra assinatura do Pierrot escrevendo pra Colombina. Eu vi o projeto da Viradouro, achei muito interessante. Porque a pandemia da gripe espanhola teve várias coisas em comum com a pandemia da Covid. Fake news, remédios milagrosos que eram mentirosos, incompetência dos governantes. Teve muita coisa em comum que a Viradouro vai contar no seu desfile. Desfile esse no qual a Viradouro vai disputar o bicampeonato e é certa que estará no desfile das campeãs. Olha, eu acho o negócio de certa é difícil de cravar. Que o povo empaca o carro. Mas eu tô aqui cravando. Não entra, faz buraco, estoura o tempo. Mas me chamaram aqui pra isso, pra gravar, pô. Carnaval é complicado. Olha só, eu adoro a Viradouro, reconheço todo esse mérito, né, em termos de qualidade criativa, em dedicação, em talento de equipe. Ela pontua muito bem. É uma escola que tem quesito, né? Tem quem defenda seus quesitos. Cissa na bateria, Zé Paulo, Ruth e Julinho, 2 craques, né? Que já passaram por várias escolas. Também é um primeiro casal de altíssima qualidade.
o trabalho da comissão de frente. Eu queria destacar esse ano também a incrível rainha de bateria, a Érica Januzzi, que está fazendo um trabalho lindo, sim. Não só de dedicação à escola, mas de reverência a outras mulheres do carnaval. Ela fez homenagens a várias musas ou figuras representativas do carnaval. A Luma de Oliveira, que foi a grande rainha de bateria da Viradouro, mas Monique Evans também, que brilhou na mocidade, Piná, da Beija-Flor, Elza Soares, a Valéria Valença, Globeleza, eterna Globeleza. Então, muito bonita a forma como a Érica Januzzi está sabendo chegar e está encantando o povo da Viradouro e o povo do carnaval. Agora, eu não acho a carta o melhor samba do ano, não. Não, também não. É provável até que ganhe estandarte de ouro. Tem gente que fala assim, vai ganhar um estandarte ou de melhor samba ou de inovação, porque é a forma de uma carta. Ousado. Enfim, mas eu não acho melhor. Eu acho que ele cansa um pouco. E tem angústia. A primeira parte dele é longa. Ele realmente explode a partir do Tirei a Máscara, né? E que aí se relaciona assim com a pandemia. Mas não sei, agora a escola tem chão, né? E tem desfilado lindamente. Tem que ver na hora. Mas que eu acho que a carta cansa um pouquinho. E nos bastidores tem uma angústia com o samba, que é o seguinte: tanto na festa da abertura do carnaval, lá na cidade do samba, lá em fevereiro, que era um grupinho pequeno da escola, 150 desfilantes, quanto no ensaio técnico, nessa época o ensaio técnico foi o teste de luz e som, foi o último ensaio técnico, o samba passou muito acelerado. Muita gente reclamou disso. Eu vi. E tem uma angústia na escola com essa questão do andamento. Então, assim, aí é uma aposta. A gente não sabe. Porque um samba arrastado prejudica a evolução, né? Os componentes cansam, ficam mais lentos, mas acelerar um samba que tem um andamento mais lento também tem fica péssimo. É uma aposta. Não dá pra saber. Não, mas eu acho bom. Acho que é interessante trazer coisas novas pro carnaval. Quando o Beija-Flor fez Iracema, eu tenho vontade de... Fez Iracema, que tinha 30 aulas iguais na escola, foi uma aposta. Deu errado, né? Deu errado, deu totalmente errado. Mas foi uma aposta, beleza, que bom. Não, deu errado. Calma, Flávia, deu errado na apuração. Eu também gosto. Eu gosto muito. Mas os jurados não gostaram, o que importa é a nota. Mas acho que foi válido. Foi um 6º lugar que valeu a pena por testar uma coisa nova, por ter uma proposta diferente do que é feito normalmente em uma escola na Beija-Flor, que é muito conservadora nos desfiles. Beija-Flor não faz nem paradinha de bateria, faz no último setor, que é tipo assim, beleza, já passamos por todas as cabines, já deu tudo certo. Agora vamos fazer um negócio. Agora a gente para aqui 2 minutos antes de fechar o portão e faz uma paradinha. Então, né, escolas conservadoras trazendo inovações, gosto. Bom, última escola de sexta-feira. Por falar nela. Beija-Flor de Nilópolis. Enredo: empretecer o pensamento é ouvir a voz da Beija-Flor. Olha, muito feliz com esse enredo. Tenho a dizer que falei com meu amigo Matheus de Fone, um Beija-Flor doente também. Nossa! Nós 2 estaremos sendo padrinhos de casamento longe dos desfiles pela primeira vez em anos. Os 2 em cólicas, vamos madrugar para assistir esse desfile. E o que eu falei pro Matheus quando comentei, né, do que a gente... Flávia está ativamente participando da construção desse enredo esse ano, dando sugestões de nome, foi lá no barracão, visitou, levou a galera, a patota, pra visitar o barracão. Tem estado em contato direto. A gente foi no ensaio técnico, né? Comentei aqui. E aí falei pro Matheus, acho que além do enredo, além do samba, que eu adoro, que acho muito bom, acho que a coisa mais legal desse samba, desse enredo na Beija-Flor esse ano é observar como as figuras da escola, como os componentes, como os integrantes da escola estão despertando e falando sobre questão racial como nunca vi falarem. Então, Selminha, Almir, os carnavalescos, várias figuras negras da escola que têm uma trajetória muito importante. Dudu, né? Dudu Azevedo, diretor de carnaval. E muito pouco falavam sobre isso, né? Pessoalmente, em primeira pessoa, apesar de desfilarem, cantarem sambas afros, samba, né, de temática negra desde sempre. A Beija-Flor é uma escola marcada, atravessada por esses temas, mas pouco se via dessas pessoas se posicionando e falando em primeira pessoa sobre isso. Eu acho que esse samba tá trazendo uma reflexão pra escola, pra dentro da escola, uma construção de consciência racial dentro da escola
que é muito inédita. E pra mim essa já é a melhor coisa da Beija-Flor esse ano, ganhando ou não ganhando. Eu acho que isso é algo que vai se sedimentar na escola e será algo diferente para os próximos anos, enfim, para uma nova Beija-Flor mesmo. Eu tô super feliz, assim, a gente tá muito envolvido, eu e Aidano, né, com esse enredo desde a construção dele. Quer dizer, o Aidano sempre participou muito das conversas com a Beija-Flor, eu menos, mas dessa vez tenho participado desde 2020, né, o início de 2021, quando eles começaram a desenvolver o projeto de carnaval sobre a proposta, e intensamente até numa agenda da escola de falar de negritude. Foram várias rodas de conversas, eventos que aconteceram com o Instituto Beija-Flor, que é a formação de crianças e de adolescentes, sobre essa consciência racial, sobre a relevância da Lei 10.639 e 11.645, que é de ensino de história, cultura afro-brasileira e indígena. É super importante, porque essas leis, né, elas estão pautando muito o enredo e o carnaval da Beija-Flor no sentido de empoderar, de dar consciência, da convicção sobre a identidade racial e, mais do que sobre a identidade racial, sobre a potência contida no povo negro. Então, assim, é um carnaval que começa bebendo da riqueza filosófica, artística, conhecimento de saberes de África, mas que ao longo do desenvolvimento do carnaval distribui esse conhecimento. Então não é só reconhecer que a África é potente, é de que forma cada um de nós e cada vertente da cultura, da literatura, da filosofia, da arte, da música e da mobilização social, do movimento social, do ativismo, eles incorporaram esses saberes nos seus fazeres. Então é muito bonito. E termina com uma homenagem aos beija-flores, né? Aos fundadores, Cabana, assim como a Mangueira fala de Cartola, o Salgueiro fala de Djalma Sabiá, a Beija-Flor evoca o seu fundador, Cabana, como sendo um pilar, né, de ancestralidade, de empoderamento, de identidade e de inspiração para o futuro. Também vai homenagear Piná e Laíla, que se despediram. Então, assim... Não, Laíla que se despediu. Não, Piná e Laíla que se despediu. Vítima da Covid-19. Vai homenagear esse que, enfim, morreu afastado da escola. Eu acho uma pena, uma dor que eu carrego e carregarei, mas que será reconhecido como uma figura absolutamente relevante no que a Beija-Flor é hoje. E aí vai ter Conceição Evaristo, Djamila Ribeiro, Eliana Alves Cruz, no carro da literatura vai ser uma coisa maravilhosa, Jefferson Tenório, Tom Farias, muitos escritores, homenagem a Carolina Maria de Jesus, homenagem a vários artistas visuais, incluindo a Rosana Paulino, uma grande artista visual brasileira muito reconhecida no exterior, que, aliás, deixará de participar da abertura da Bienal de Veneza, em que ela vai ter obra representada, para estar no desfile da Beija-Flor. Uma mulher que está profundamente emocionada, né, com essa participação e que precisa ter sua obra reconhecida, vai receber uma belíssima homenagem da Beija-Flor. Eu estou muito, muito emocionada com participar desse desfile. Esse ano, por conta disso, não virei ao lado do casal, que é a posição que eu tenho desfilado nos últimos anos, praticamente na última meia década. Vou vir num carro, nesse último carro, que homenageia Piná, Laíla, as pessoas da Beija-Flor, com muita honra, com muito orgulho. E com muita honra, com muito orgulho, tenho participado dessas reuniões, aprendido e tentado ensinar muito sobre esse enredo. O enredo, ele é criado pelo melhor formulador de enredos do carnaval, João Gustavo Melo, que é originário do Salgueiro, é salgueirense, nosso amigo querido, mas é o melhor formulador de enredo do carnaval, ele é salgueirense, e aí tá rolando tá rolando uma brincadeira, que é o seguinte: a última vez que um João saiu do Salgueiro para Beija-Flor, deu título à beça, né? E agora saiu outro João do Salgueiro para Beija-Flor. A escola batizou o seu barracão com o nome do Laíla. Quer dizer, as homenagens ao Laíla começaram antes. E a escola tá fazendo, na verdade, ela vai revelar para o grupo especial um grande artista, que é o André Rodrigues, que é um dos integrantes da equipe de criação da Beija-Flor, que assessora o carnavalesco Alexandre Lozado, um multicampeão do carnaval. A Beija-Flor tem um samba que está entre os 4 melhores do ano para mim,
que fala em lugar de fala, que tem um verso lindo que é cada pele um orixá. Cada corpo um orixá, cada pele um atabaque. Cada corpo um orixá, cada pele um atabaque, é um dos versos Arte negra em contra-ataque. No campo de grão, que é um dos versos mais bonitos do ano. Tem uma expressão que eu quero ver, eu quero que façam uma camiseta pra poder comprar, que é o Grêmio do Gueto. Eu acho essa expressão sensacional que tem no Grêmio do Gueto resistiu. A Beija-Flor vem pra disputar o título, presença certa no desfile das campeãs, como quase todo ano. Presença certa, com certeza, porque a Beija-Flor desfila bem, ao contrário de outras escolas. A implicância. E aí é o seguinte... Voltou a desfilar bem, né? Em 2020, né? Depois agora, sentiu o baque da saída. Temos algumas questões com a Beija-Flor. É uma escola que foi atravessada por muitas mortes no período da pandemia. Ela teve a morte do Laíla, que já citamos. Teve a morte do Veloso, J. Veloso, presidente da aula de compositores da escola. Teve a morte trágica do Bacaninha num acidente besta de carro, um acidente bobo, saindo de um ensaio. Bacaninha, que era o sucessor escolhido do Neguinho da Beija-Flor. Neguinho da Beija-Flor, que completa 46 anos de desfile. Vocês sabem que apenas 3 intérpretes dos outros 11 do grupo especial eram nascidos quando o Neguinho da Beija-Flor começou a cantar. Meu Deus! Selminha e Claudinho festejando 30 anos juntos. Raíssa festejando 20 anos como rainha de bateria. Meu Deus! É uma escola muito tradicional, ao contrário do que pensam. Uma outra morte que a Beija-Flor está sentindo muito, da passista Kiane Collins, eu não sei como é que pronuncia o nome dela, de 23 anos, que morreu atropelada numa madrugada em Cordovil, na zona norte do Rio de Janeiro. Passista da escola. A Beija-Flor atravessada por esses lutos todos, ela tomou decisões corajosas. Por exemplo, no Abre Alas, uma tradição será quebrada, porque nem a mulher do patrono, nem a filha do patrono virão no Abre Alas, porque o Abre Alas terá os negros no lugar de destaque. Como protagonistas. A gente precisa lembrar que em 2001, quando essas discussões de representatividade eram muito pequenas, a Fabíola Davi, mulher da Anísio Abrão Davi, veio de peruca black no enredo sobre a Goti. e passou tranquilo. Eu tava lá cobrindo e não tem problema nenhum. Isso é uma discussão muito recente. E a família do patrão da escola, do Anísio Abrão Davi, entendeu que não é possível hoje ocupar esses lugares num enredo com essa representatividade. Com tudo isso, e com um trabalho de enredo que eu só lembro de ter visto nos tempos do Joãozinho 30. A Beija-Flor vai fazer um trabalho de enredo muito surpreendente e que vai encantar a plateia da Sapucaí e virar para disputar o título, certamente. Com certeza. Bom, próxima escola... Vamos para sábado. Chegamos em sábado, primeira escola. Deixa eu falar mais uma última coisa da Beija-Flor sobre essa representatividade, né? Que eu acho importante também sublinhar. Um presidente negro, o Almir Reis, que é algo raro, né, em escolas de samba, mas, sobretudo, a chegada do André Rodrigues, né, como diretor de criação e trabalhando alinhado ao Alexandre Lousada. E eu acho que isso precisa ser sublinhado. É um jovem negro com muita consciência racial, com muito letramento racial, apoiando, participando ativamente, com protagonismo no desenvolvimento desse enredo afro. Então não é só um enredo afro desenvolvido por uma escola de samba. É um enredo afro de identidade negra conduzido por uma pessoa negra. Sim. Né? E isso faz diferença no debate sobre representatividade. Não é. Inclusive, outras escolas que estão cantando a negritude têm seus carnavalescos brancos, né? E não tem o compromisso que me parece que a Beija-Flor está assumindo com a representatividade. E acho que as agremiações serão cobradas disso. E, rápida intriga, a Beija-Flor vai expor o Salgueiro, que tem um enredo muito próximo, né? Um enredo do mesmo tema, porque o Salgueiro não pretende fazer qualquer homenagem ao Laíla. E o Laíla, que foi responsável pela fase mais profícua de títulos do Salgueiro, era do Morro do Salgueiro, nasceu no Morro do Salgueiro, começou lá e não tem nenhuma homenagem por questões políticas internas da escola. É lamentável que isso aconteça. Ingratidão, povo ingrato. Bom, chegamos a sábado, primeira escola a desfilar, Paraíso do Tuiuti. Meu Deus, não sei ler esse enredo, alguém me ajude. Vamos lá, enredo... desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros. Carri-Batier, que nossos caminhos se abram. Também um enredo que vai exaltar histórias de luta, sabedoria, resistência negra. Vão trazer personagens diversos. Temos Barack Obama, Mandela, Katherine Johnson sendo citados. Também serão citados
orixás, figuras do candomblé. E aí? O Tuiuti. Eu tenho medo desses enredos do Paulo Barros, porque ele mistura muita coisa. Então, eu já vi um carro do Paulo Barros, que é um daqueles carros com um monte de gente em cima, que homenageia o Pantera Negra. Ou então, seja, assim, também. Tem Pantera Negra também no enredo. E tem um apontamento a Maju mostrou, né, no afrofuturista, né? Isso. Meio afrofuturista também o enredo. Então... Tem um bom samba, o Tuiuti tem um bom samba, que também é do Moacir Luz. É um samba de encomenda. A escola Mas é esse que não cita nenhuma... que não cita nenhuma mulher. Okearô, Laroie, meu pai Caô, e não fala das divindades femininas. Eu impliquei. Não, eu gosto do samba. A gente vai ver se samba. Se isso vai ser um problema, a gente vai ver no desfile. Se empacar um carro, você já sabe. Fica mexendo com esse povo aí, eu tenho medo. Mas enfim. Tem uma homenagem também à Mãe Estela de Oxóssi, que também é enredo na série Ouro, mas Zumbi depois a gente fala. Mas é porque tô falando de falta de mulheres, né? Sim. Tem uma homenagem à Mãe Estela, é citada até no samba. E tem a polêmica da rainha e da princesa de bateria. Melhor treta do pré-carnaval. Essa aí é a minha especialidade. Nessa treta, eu sou especialista. Ela pode até falar. Vocês podem. A gente já falou aqui no Ângulo de Grilo disso, não? Que a Tuiuti viralizou, né? Tem mais ou menos um mês, eu diria. Foi na semana do ensaio técnico até, que viralizou um vídeo da princesa da bateria, que é a Maiara Lima. E todo mundo achando que ela era a rainha de bateria da Tuiuti, mas não. Que samba um monte. É um espetáculo. Espetáculo. Não tem o que dizer. Você já deve... Viralizou. Ela foi até no encontro. Todo mundo. Gente, Globo News passou... Tudo. Foi assunto em todos os lugares. E aí, na verdade, a rainha de bateria da Tuiuti é Thay Magalhães, que dizem os boatos, bom, não sei se há confirmações oficiais, que ela teria comprado o posto de rainha por R$500 mil. E ela é uma dentista mulher especializada em harmonização facial. que foi candidata a deputada, prefeita de Mesquita, bolsominion, né, tudo indica também. É a padrinhada do deputado Márcio Labre, deputado federal Márcio Labre, que é do PSL. Não. Bom, agora União Brasil, né? Ela, não preciso nem dizer que ela é uma mulher branca que não sabe sambar absolutamente nada e que gerou um constrangimento nas redes sociais do contraste em alguns vídeos entre ela sambando, a rainha de bateria, e a Maiara, princesa da bateria, sambando. Virou um constrangimento, as pessoas começaram a ir na página da Tuiuti pedir que a rainha fosse destronada e a Maiara assumisse o posto. Logo naquela semana que deu essa repercussão toda, teve um ensaio técnico em que eu achei corajosa a Thay, a rainha, foi. Eu achei que ela não fosse. Não meteu um atestado, que nem lembra a rainha da mocidade que meteu um atestado? Eu achei que ela não fosse. Mas ela foi e deu entrevista falando: esse reinado compartilhado com a Maiara. Então, ela já... Vou ficar aqui, vou baixar a minha bola, né? Porque não... Gente, não ela tem agora deu uma entrevista dizendo que vai, depois do carnaval, contará a verdade sobre tudo que tá acontecendo. O que a Rádio Corredor do Carnaval comenta é que o presidente da escola, o Renato Thor, ele... Que é sogro da Maiara. Ele meio... Não exatamente se arrependeu, mas ele não ficou tão feliz com a escolha da Thay Magalhães como rainha. E a escola mesmo não achava má ideia que ela deixasse o cargo, mas ela resiste. Até porque parece que se ela pagou, né? E o dinheiro já foi gasto, né, gente? O carnaval é semana que vem. Não tem mais dinheiro pra devolver. Então, vamos lá. Veremos como é que vai ser. É preciso lembrar que a Tuiuti trocou de porta-bandeira da Nelly Nascimento, deixou lá no ano passado, deixou a escola, foi demitida por ter postado nas redes sociais contra a cessão do cargo de rainha pra Thay Magalhães. Ou seja... O Tuiuti também trocou de enredo, porque o enredo... era bicho, né? Era sobre os animais que estavam soltos com a pandemia. Aquele início da pandemia, aquelas cenas de animais selvagens andando pelas cidades vazias, com isolamento social. E aí teve uma troca e o Paulo Barros fez esse enredo aí, que junta esses personagens. Vai ter Zumbi, que você falou, vai ter Nelson Mandela também. Eu tinha falado. Mandela. E a Tuiuti, que terá que trocar de carnavalesco, porque o Paulo Barros deixará o Tuiuti para em 2023 voltar pela terceira vez a Vila Isabel. Boa sorte. Acho que abraçam o carnavalesco. Vamos ver como é que ele vai amarrar. Ele luta, vai ter muita curiosidade em relação a Tuiuti. O Paulo Barros atrai muito público, as pessoas ficam esperando pelo... Ele realmente patrocinou uma das revoluções do...
estéticas do carnaval, Mas hoje né? luta- A tem última 20 foi anos. ele. Tem Mas 20 hoje, anos. então, hoje luta contra a própria decadência. Ele perdeu pois é. espaço na festa. E ele não saiu- se reinventou, ele não soube... se atualizar. A minha crítica a ele que eu faço todo ano aqui é essa, né? Todo ano a gente vê o mesmo desfile. Muda o enredo, tem o mesmo carro do DNA lá de 2001, tem as mesmas engenhocas, que é aquele caixote preto 2004. com a pessoa saindo... 2004, achei que você tivesse até mais velho. Aí da pessoa saindo de um buraco, entrando no buraco, fazendo uma coreografia. Enfim, é sempre a mesma coisa. Ele vai pulando de escola em escola e fazendo os mesmos carros e fazendo as mesmas coreografias. Mesmos carros coreografados, que eu não gosto, que eu particularmente não gosto, e eu acho pouco criativo, pouco inovador. Ele se sustenta, o desfile se sustenta muito mais nas pessoas em cima do carro do que, de fato, na arquitetura, no visual, num trabalho artístico do desfile. Eu não gosto. É preciso lembrar que o Paulo Barros estava na Vila Isabel, antes da Viradouro. Antes do Tuiuti. Não, mas da passagem dele na Viradouro. Ele estava na Vila Isabel, ele teve ele teve dinheiro, aberto toda a estrutura para fazer o carnaval, acabou em 9º lugar. Foi muito mal no desfile. Foi pra Viradouro, foi vice-campeão no ano da Marielle, no ano da Mangueira com a Marielle. Saiu da Viradouro intempestivamente, foi pra Tijuca. A Tijuca quase caiu. Ele fez talvez o pior desfile da carreira dele, um desfile Qual era o muito enredo fraco. mesmo? Ai, meu Deus, que tinha aquele carro que era um ônibus. Não. Não era? Isso foi a ilha. Meu Deus. O enredo era aquele enredo do Jesus, da alimentação e tudo mais, não era isso? Senhor. Não quero Do nem pão. lembrar. Deixa isso pra lá. Do pão. De partilhar o pão. Era um enredo cristão, né? Um Jesus Cristo. Então tá. E aí, assim, o Paulo Barros, em 2020, fez o enredo da Tijuca muito fraco, com muitos problemas. O enredo da arquitetura, que tinha um samba muito bom, mas ele foi muito mal no enredo. Um desfile cheio de problemas. Ele estava se dividindo com o Carnaval de São Paulo ainda, ele era da Gaviões da Fiel e tudo mais. Era Onde Moram os Sonhos, ficou em 9º. Isso, ficou em 9º lugar também, como no enredo da Vila Isabel, lá da última vez que ele teve na Vila Isabel. E aí foi pro Tuiuti, e o Tuiuti, o que o Tuiuti pretende do desfile? Pretende ficar no grupo especial. É isso que ele pretende. Se segura. Próxima escola a desfilar, Portela. Gente, eu não tenho ouvido ninguém falar da Portela. Então você vai ouvir agora. O que aconteceu? Não, porque eu tenho vários portelenses no Twitter. A Portela é isso, a Portela é um sucesso. Mas eu não tenho ouvido ninguém falar da Portela. O enredo Igiocé Baobá, é isso? Com Renato Lage e Márcia Lage, casal Lage, vão retratar a simbologia dos baobás, as árvores milenares africanas gigantescas. A importância dos baobás será mostrada através da ancestralidade, religiosidade, identidade e memória. É outro enredo que faz essa referência à negritude, à ancestralidade, que traz essa herança africana. E por São que 9 ninguém tá falando? de 12 escolas que têm enredos relacionados à africanidade, à identidade negra. Eu vi o Barracão da Portela. É um barracão muito bonito, mais bonito que o de 2020, que já era bonito. Tem como grande destaque pra mim o carro da Savana. É um carro lindíssimo. Um carro da Savana, todo marrom, assim, muito, muito, muito bonito. Vai fazer homenagem ao Monarco, né, que foi outro que nos deixou nesse período. No último carro, que é o carro dos baobás da Portela. O baobá em si, que é o carro protagonista do desfile, é também muito bonito. A escola escolheu um samba que foi muito criticado no início da disputa. Teve um barraco no negócio da disputa. Porque era um outro samba que seria o mais bonito, acabou escolhendo esse que, enfim, foi gravado, do Azul e Banto. Mas a Portela hoje tem o melhor chão do carnaval. Nenhuma escola canta com a força da Portela. E aí... A Portela... Eu sou Beija-Flor, eu não vou nem entrar nessa discussão, porque a gente sabe que a Beija-Flor é a escola que mais canta do carnaval. Então vai, continua. A escola tem uma bateria também excelente, a bateria do mestre Nilo Sérgio. E aí ela consegue virar o jogo do samba. Tabajara do Samba. A Tabajara do Samba, todas as críticas ao samba acabam ficando nas apresentações que a Portela fez, tanto no ensaio técnico, quanto na festa da Cidade do Samba, quanto nos ensaios, na história do Portela, na história do Intendente Magalhães, lá no Reino Portelense de Madureira e Oswaldo Cruz. O samba melhora com o canto da escola. A Portela fará o último desfile antes do seu centenário, que é em 2023, quando comemorar o centenário. Já renovou com os carnavalescos, com o casal Lage, como você disse, que serão os carnavalescos
Renata e Márcia serão os carnavalescos do centenário, do desfile do Porque o centenário. enredo é óbvio, né? Vai ser o centenário. De que jeito, não sei, né? Tem que ver de que forma vai ser contado isso. Com tudo isso, ela virá outra escola que passou por dramáticas dificuldades financeiras, muito atraso de salário, muita necessidade passaram os trabalhadores da Portela, a diretoria trabalhadora liderada pelo presidente Luiz Carlos Magalhães, ali lutando pra caramba contra essas dificuldades, mas enfim, teve muito problema nessa direção. E virá buscando uma vaga no desfile das campeãs. Pois é, muito candidata ao desfile das campeãs. Eu não tô vendo ninguém falar da Portela, gente. Então, eu estou pronta pra me surpreender com esse desfile. Porque vejo as pessoas falando de várias escolas, também os assuntos, né, fervendo, porque o samba é bom, porque o samba funcionou e tal. E como o samba da Portela tinha essa questão, não tenho visto muita gente falar. Então, estou pronta para ser surpreendida. Algo a acrescentar, Flávio? Não, acho que vai ser um desfile bonito, porque a Portela é outra escola muito forte, né? Que tem quesito, tem um grande intérprete, né? Eu ia falar puxador. Tem um grande intérprete, que é o Gilcinho. Uma voz maravilhosa, uma das vozes mais potentes, né? E uma voz que é absolutamente a assinatura da Portela. Então, assim, não acho que a Portela é uma adversária, uma co-irmã temida. Ninguém brinca, assim, com a Portela, não. Bom, próxima escola, terceira de sábado, Mocidade Independente de Padre Miguel. Quero! Esse é o melhor samba do carnaval. Melhor samba do carnaval. Olha, Beija-Flor, eu te amo, mas é o melhor samba do carnaval. É enredo Batuque é o Caçador. Oxóssi será a figura central, o tema central da escola. Em 2020, a Mocidade homenageou Elza Soares, ficou em terceiro lugar. Foi também um desfile lindo. Um samba muito bom, que eu me lembre, não era o da Elza? Bom samba, ficou em terceiro. E aí, esse samba, Arerê com Morodé, é o favorito de Martinico, inclusive. Pois é. Ama. Eu tô com muitas expectativas, gente. A Portela tem entre os compositores o Carlinhos Brau, né? É um dos compositores do samba e responsável pelo Arerê com Morodé, né? Que tem uma pegada baiana, né? Você percebe a pegada baiana. É o melhor samba. Nos ensaios, vai muito bem o samba. Enredo desenvolvido pelo nosso querido Fábio Fabato. Mais um ano que o Fabato desenvolve o enredo da Mocidade Independente, a escola dele, do coração e tudo mais. A Mocidade trocou de carnavalesco em 2020. Saiu o Jaque Vasconcelos, que foi pra Tijuca. E entrou o Fábio Ricardo no lugar. Agora, no final, na reta final do carnaval, a escola teve problemas para terminar o carnaval. Isso gerou uma angústia lá pelos lados da Zona Oeste. Tá todo mundo meio preocupado com esse fim, essa reta final aí da construção do desfile. Mas a escola tá cantando muito. Não, samba. E tá todo mundo achando que... O samba é muito contagiante. Todo mundo... É um consenso que a Mocidade vem brigar pelo título e garantir vaga no desfile das campeãs. Bom, pelo samba, eu tô empolgada pra isso. Eu também acho. E às vezes samba ganha, né? E já Beija-Flor 2018 é um exemplo. Vila Isabel 2014. Eu não aceito. Festa no Arraial. Eu não aceito aquela comissão de frente horrorosa, com todo respeito, gente. Mas um caixotão. Mas o samba não tinha como. Podia desfilar qualquer coisa ali que ia ganhar o carnaval. Não tinha menor condição. Sambaço até hoje. Bom, próxima escola, Unidos da Tijuca. Também um samba que eu amo. Guaranã, a Resistência Vermelha. É um samba que aborda, que fala da lenda do Guaraná. Gente, o samba é muito bom. O samba é lindo. Eu adoro. É os que eu mais repito. Mocidade, Beija-Flor e Tijuca. Muito bom samba. O que a gente espera do Jaque Vasconcelos carnavalesco? A escola... Eu adoro o Jaque. Eu desfilei com ele na Tuiuti no ano do bode. Muito querido, ele é muito crítico, né? É um carnavalesco que tem umas notas de crítica social, e isso aí não vai ser diferente, porque a gente tá à beira aí de genocídio indígena, né? Vai ser um desfile muito colorido da Tijuca, o que eu já vi do barracão é muita cor, né? As cores da floresta. E é um samba lindo que será cantado por pai e filha na avenida. O Vanturi, gente, isso é muito emocionante. Multicampeão, né, do carnaval, vai cantar com a filha. Não é que a filha vai estar na equipe do Vanturi, que ela já até fez parte da equipe, a Vicky Tavares. Ela fez parte da equipe de vários cantores, inclusive do Neguinho da Beija-Flor. Em 2018, ela estava com o Neguinho da Beija-Flor no carro de som da Beija-Flor. Mas ela vai cantar com ele
como protagonista. Então, assim, são os dois que estão assinando o canto da escola. É muito bonito, ela faz o adoro. É muito bom o começo do samba. Gente, tá maravilhoso. Um dos vídeos mais emocionantes que eu vi nessa reta aí de ensaio técnico foi quando eles começam o samba. Tem bem a imagem, assim, né? Pai e filha começando a puxar o samba no dia do ensaio técnico. Tinham, acho que 3 integrantes da bateria em volta, tocando caixa, eu acho. Eles começam a se debulhar de chorar, os 3. E eles puxando o samba. Nossa, o vídeo é muito emocionante, coisa mais linda. Eu amo esse samba, eu acho esse samba maravilhoso. Estou muito empolgada. Temos informações do Barracão? Temos. A Tijuca correu atrás desse enredo para tentar um patrocínio. Guaraná, empresas de bebida, etc. Fracassou porque tem uma data redonda em torno do Guaraná, mas na verdade essa data redonda era em 2021. Não sei, daí não lembro, teria que pesquisar qual é a data redonda. Tinha uma efeméride em torno do Guaraná, que se foi, porque, né, com o adiamento do carnaval. E aí a escola tem problemas seríssimos também de receita. Foi um carnaval difícil para ser construído, mas temos algumas, além da dupla Vantuir e Vicky, temos Mestre Casagrande com a cadência, uma das melhores baterias do carnaval, nota 10. Colecionadora de notas 10. Mestre Casagrande, um querido abraço pra ele, um dos sambistas que eu mais respeito, que eu mais reverencio de todo o carnaval. 100 anos do Guaraná, da marca mais conhecida. Isso, em 2000. Que não patrocinou esse samba de então não será assim. Nem a Unidos da Tijuca. E nem a Unidos da Tijuca. Errou feio, errou rude, a marca mais conhecida. Enfim, e aí a Tijuca... Vem pra quê a Tijuca? Vem pra ficar no grupo. Vem pra ficar no grupo especial e tentar uma improvável vaga no desfile das campeãs. Arrasada. Bom, próxima escola... gente, a gente esqueceu de falar da Lucinha e do Marlon na Portela. Ih, caramba. Respeita. Pode? Pode. Pode ser agora? Voltando? Fazer um pop-up aqui? Faz um parêntese aqui. Temos um parêntese aqui. Portelense. Né? Por favor, vamos lá. O casal do Mestre Porta-Bandeira da Portela... História linda dele. O Marlon e a Lucinha Nobre. A Lucinha Nobre, uma das maiores porta-bandeiras da história do carnaval, ganhadoras de 5 estandartes de ouro, tem um mestre-sala mais jovem, que é o Marlon, que é estudante de medicina. Gente. A pessoa estuda medicina e é bolsista. É bom aluno. Todo estudante de medicina é bom aluno, né? Mas ele é ótimo aluno porque ele é bolsista numa universidade em São Paulo, porque ele mora em São Paulo. E mestre-sala. Não cabe. Desculpa, não cabe. Quando o carnaval é em fevereiro, tranquilo, férias escolares, ele vem pra cá, ensaia, é tudo certo. Com o carnaval em abril e a faculdade tendo aula, faz como? Lá foi Lucinha Nobre pra São Paulo, em busca de ensaiar com o Marlon. Lucinha Nobre, esta gigante do carnaval, topou morar numa república junto com os amigos do Marlon em São Paulo e ensaiando com ele no tempo vago. E como a Isabela bem sabe, não sobra muito tempo vago para estudantes de medicina e para formados em medicina, né? Não é uma coisa que esse povo tem muito, né? Gente, então, eu tô passada, eu não sabia disso. Pois essa história tinha que ser contada. Essa história estará contada numa matéria do Projeto Colabora, lá onde eu trabalho. Eu vou estar fazendo essa matéria. Vamos deixar aqui na sinopse. Na sinopse o link da matéria. Vou falar com eles mais tarde para contar essa história. Ele agora já tá no Rio aí na reta final, né? Agora na semana do carnaval. Tipo assim, gente, tem que faltar aula. Desculpa, professor, eu passo a prova depois. E o Marlon é bom, ele é monitor na faculdade. Então, assim, é uma loucura. As duas personalidades. História linda. Bom, Grande Rio, penúltima escola a desfilar no grupo especial aqui do Rio. Claro, oiê! Cadê que eu quero falar aqui o nome certinho do enredo, que também maravilhoso, um excelente samba. Peraí. As 7 chaves de Exu. Fala Majeté, 7 chaves de Exu. Um enredo que vai tratar de Exu, né? Autoexplicativo. Basicamente, Exu. É isso. Exu. Os Exus, as qualidades de Exus. Porque ele começa com uma representação, abre, né? Com essa história e as características do Exu orixá africano. Esse mensageiro, esse orixá que faz a roda girar, que se comunica, que é quem leva, né, as oferendas, que faz a ligação entre o Orum e o Aie. Então, o Exu é o mensageiro, é ele que entrega
né, pedidos e oferendas, é o que subverte espaço-tempo, então traz essa dimensão do significado dessa divindade de África, que foi demonizada, né, pela intolerância, pelo racismo religioso, principalmente cristão, né, católico e hoje das denominações evangélicas, e passa pelos encantados, né, pelo povo de rua, pelas falanges dos malandros, dos Exus de rua, dos eguns, que Exus e pombagiras, que estão no imaginário, na cultura da religiosidade afro-brasileira. É um enredo muito corajoso da Grande Rio, que já tinha feito um enredo de levante contra a intolerância religiosa no Carnaval 2020, foi vice-campeã com o enredo sobre Pai Joãozinho da Gomeia, né? Tata Londirá. E também, foi lindíssimo. Sambaço. O samba desse ano também é um samba muito bom, muito bonito, muito forte, mas que tem alguma dificuldade, né? O Aida não gosta de chamar atenção para algumas características desse samba. Por quê? A dificuldade dele. Então, a Grande Rio, ela tem o melhor barracão da cidade do samba, o melhor barracão de 2022, com todo respeito às co-irmãs. O trabalho do Leonardo Bora e do Gabriel Haddad é uma coisa incrível. Sou testemunha de um requinte, de uma beleza, eles que estão apenas... É direção de arte de cinema, o acabamento dos carros. É muito impressionante. Eles que estão apenas no segundo ano no Grupo Especial, estrearam em 2020 na Grande Rio, quando a escola perdeu o carnaval por um nada. Ela empatou com a Viradouro. E por causa do quesito, que foi o quesito sorteado por desempate, evolução, ela acabou ficando em Olha aí a evolução! Tem que saber desfilar, né, gente? Quer dizer, perdeu no Paro Ímpar, né? Do Caro Coroa. Tirou o Caro Coroa, deu o outro lado. A Grande Rio se preparou, ela cometeu alguns erros, especialmente no início do seu desfile em 2020. Reviu esses processos para os erros não acontecerem novamente. Tá dobrando a aposta na sua comunidade, porque não faz sentido, gente. A Grande Rio é de Duque de Caxias, maior cidade da Baixada Fluminense. Não faz sentido que ela não tenha uma comunidade poderosa. É claro que ela tem uma comunidade poderosa. E que virá cantando o samba. Não é que o samba tenha problema, é um samba complicado. É um samba que tem muitas palavras em Yorubá, em Nagô, enfim. Pra falar de Exu, é um samba que tem um refrão que muda da primeira pra segunda passada. Isso aí é complexo. Ele fica diferente. Então, mas a escola tem o Evandro Malandro, que é um dos grandes cantores do carnaval na atualidade. A escola tem um casal revelação de mestre da porta-bandeira, o Daniel Werneck e a Tassiana Couto. A escola tem maravilhoso, um casal de coreógrafos na comissão de frente, o Hélio e a Beth Bejane, que foram anos do Salgueiro, que fizeram um trabalho belíssimo na comissão de frente de Joãozinho da Gomeia. E que já o trabalho deles está tão bom que no ensaio técnico a comissão de frente era bacana. Então, nossa, muito impressionante. Podia aquela pro desfile que tirava nota 10. Sim, eram os Exus se apresentando, incorporando, com muita... Tinha uma coreografia muito marcada, mas a espontaneidade também da manifestação, né? Da representação, da manifestação das pombagiras e dos Exus. É um desfile que vai ser muito bonito e ele também dialoga com o carnaval, né, a referência do carnaval ser essa festa. Tem referência a Rato Urubus, por exemplo, da Beija-Flor. Né? E a Estamira e ao lixão. Não vou chamar de aterro sanitário, porque a época, né, era o lixão de Gramacho. E Estamira era uma catadora que se comunicava com Exu. Fala Majeté, é isso, né? Ela falava com Exu. Recebia, dialogava com Exu. Então, é muito interessante, porque tem uma territorialidade também, que é algo que a Grande Rio também está buscando de volta, né? Com Caxias. Um dos presidentes de honra da escola, o Elinho de Oliveira, a Grande Rio tem 3 presidentes de honra. O Joider Soares, seu sobrinho Leandro Soares, e o Elinho de Oliveira. Tem muita gente preocupada com questões de energia em relação à Grande Rio. Na cidade do samba, religiosa, porque é muito sério, né? Mexer com Exu. Isso aí é complicado. Todo mundo falando, tudo quanto é macumbeiro, daquela reunião de macumbeiros chamada Cidade do Samba, diz assim: a Grande Rio tem lá que trabalhar direito, fazer as coisas direito. Porque senão nem entra, gente. Nem entra na avenida. Imagina. Exu é o que abre o caminho. Se tiver alguma coisa errada, não vai entrar o abre alas. E aí o Elinho me disse o seguinte: olha, entra alguém aqui na minha sala dizendo assim, precisamos fazer não sei o que, vai lá, pode fazer. Quanto custa? Pode fazer e ele paga. Pode fazer, ele paga, ele manda fazer. Não tem o menor problema. Isso aí, tá fazendo tudo
pra dar certo. Já vimos muitos, né? Muita E na coisa Grande Rio aconteceu. teremos as duas avós de Martim. Pois é! Valéria Bastos, mãe do Rafael. Ela é doutora em serviço social, professora e é especialista em assuntos de catadores, já trabalhou muitos anos com isso. É a segunda mãe do Tião, né, que todo mundo conhece, que é lá de Gramacho. Pois é, Tião Santos, que vai estar, né, no desfile, no Vai último estar. carro. Ela vai desfilar no carro, nesse carro que minha mãe falou, né, da Estamira. E você vai vir O em qual? segundo carro. Onde vemos? Onde procuramos Flávia Al também no desfile? Eu venho no segundo carro com o Gambambala e provavelmente Babada Ailton Moreira. Então, assim, veio no carro dos macumbeiros. Gente, É o carro do Padê, o carro do mercado e o carro do Padê de Exu. é o carnaval da Afropatotinha, né? Não, Só total. dá ela. A galera vai fazer tour, assim, todo mundo nas mesmas escolas. É sobre isso. Bom, fechando o desfile do Grupo Especial, tem Vila Isabel, com o enredo Canta, Canta Minha Gente, a Vila de Martinho, homenageando Martinho da Vila. A Grande Rio vem pra quê? A Grande Rio vem pra disputar o título. É, o título. E estará o título. com certeza no desfile das campeãs. Não, olha aí, essa certeza, falando de Exu, é difícil de cravar. Vamos ver. Vamos ver. Bom, vamos Mas lá. torço muito. Vila Isabel homenageando Martinho da Vila. Finalmente, demorou pra chegar essa homenagem. Pois é, Martinho já fez 84, Pois né? é, todo mundo achou que ia ser nos 80 anos, né? Tinha aquela expectativa. Acabou, vai ser agora, 84. E aí, gente? É uma outra favorita. Ah, uma emoção imensa. Também acho que tem um favoritismo, sim, porque o Martinho comove, né? O Martinho, a família, a obra, tudo. a história dele, a ligação com a Vila Isabel, tudo comove. Porque aí tem fundador, ancestralidade, territorialidade, família, tem tudo ali, negritude, tem Angola, tem tanta... Genialidade musical. Tem tanta história, né? Que realmente é impossível descartar a Vila Isabel como uma das escolas favoritas para o carnaval desse ano. O ensaio técnico, Martinho já emocionou profundamente. E a escola foi muito bem no ensaio técnico. A escola melhora o samba. O samba é bom. Tem entre os autores o André Diniz, que é o maior compositor, né? Tem a maior quantidade de sambas na Vila Isabel, superando até o próprio Martinho. O samba, que é bom, ele melhora no canto da escola. A escola está muito empolgada de homenagear o Martinho da Vila. Tem até um bastidor interessante, que o grande entusiasta e patrocinador do enredo sobre o Martinho da Vila, um artista sabidamente de esquerda e tudo mais, é o Capitão Guimarães, que é patrono da escola, uma pessoa da direita, né, que trabalhou na ditadura militar, enfim, serviu no DOI-CODE, tudo tem aquilo. seus passivos. Nos anos de chumbo, e é um empolgado patrocinador do enredo sobre Martinho da Vila, uma homenagem que ele fez questão que a Vila Isabel fizesse e proveu todos os recursos para que isso acontecesse. Ele merece. Ele merece. O enredo tem uma mensagem um pouco sutil, e nada contra isso, sobre a pandemia, né? Que a vida vai melhorar, né? Tem essa mensagem. Canta forte, minha vila, que a vida vai melhorar. Um clássico do Martinho, né? Canta, canta, minha gente. E que também a vila fecha os 2 dias de desfile do grupo especial. E tá apostando no arrastão, no final do desfile. Que é muito provável. Com certeza. E o Martinho vai vir, não vai vir em carro. O Martinho vai vir no chão, andando pela escola, como é o jeito dele. 84. Isso ali, passeando pela escola, que é uma das favoritas pro título. O carnaval tem a tradição de consagrar homenagens como essa, né? Enfim, Maria Bethânia, Dorival Caymmi, Roberto Carlos, Luiz Gonzaga, Braguinha, Chico Buarque, tá todo mundo na lista de campeões do carnaval. Então, assim, é por isso também a Vila é favorita. Ela virar para disputar o título e tá garantida no desfile das campeãs mais uma vez. Torceremos. Martinho falou no Angu de Grilo. Sim, nós fizemos. Que vinha em vários momentos, né, da escola, lembra? Ele antecipou isso, o Angu de Grilo antecipou isso. O desenvolvimento do enredo feito pelo carnavalesco Edson Pereira fala dos enredos da Vila Isabel criados pelo Martinho, enredos e sambas da Vila Isabel criados pelo Martinho. O mais famoso de todos, Kizomba, né? O enredo Kizomba, o samba não é dele, é do Luiz Carlos da Vila, mas é um enredo, é um dos maiores desfiles de todos os tempos, e outros sambas, o samba Raízes, o título da Vila Isabel, que é um samba enredo sem rima, e vários outros sonhos sonhados. Até referenciado. Fazer sem rima, só você pra fazer sem rima. Isso. Então, assim, é sobre isso o enredo da Vila Isabel. Edson Pereira que deixará a escola depois do desfile para dar lugar ao Paulo Barros. E Mestre Macaco Branco
Tinga, né? Grande intérprete. Mestre Macaco Branco, a rainha grande de bateria, mestre Sabrina de bateria. Sato, que é uma ótima rainha também. E a rainha a Sabrina Sato, faz muito sucesso também na Sapucaí. Bom, dito isto, encerramos o grupo especial. Eu só queria dar uma passada geral, sem colaborações, porque já temos mais de 1h30 gravada de Ângulo de Grilo. Então, sem colaborações aqui dos participantes, eu quero só dar uma passada nos enredos da Série Ouro e mais rápido ainda do Carnaval de São Paulo, para deixar um gostinho se vocês tiverem mais interesse de procurar escolas específicas de assistir. Vamos lá. Série Ouro do Carnaval aqui do Rio. Em cima da hora, vai tratar do enredo 33, Destino Dom Pedro II, sobre a vida do trabalhador no trem, o vai e volta do trabalho. É uma reedição, Carnaval de 84. Isso, reedição de 84. Cubango trata O Amor Preto Cura, Chica Xavier, a mãe baiana do Brasil. Vai emocionar demais, a família Xavier toda em peso. Nossa, o ensaio técnico já foi uma coisa de emocionante. Unidos da Ponte vai falar de Santa Dulce dos Pobres, o anjo bom da Bahia, a freira baiana que foi beatificada. Porto da Pedra traz o enredo Caçador que traz alegrias, homenageando Mãe Estela de Oxóssi. Odé caiu, Odé. Não me chamaram, mas se alguém também eu tô trabalhando. Alô, pessoal de São Gonçalo. União da Ilha do Governador canta o enredo O Vendedor de Orações, que exalta a fé por Nossa Senhora Aparecida. Unidos de Bangu deu Castor na Cabeça, falando da história do bairro de Bangu, do Bangu Atlético Clube e do bicheiro Castor de Andrade. Um papo que o Aidano já teve, né, no início. O de Nossa Senhora Aparecida, sob a ótica de um escravizado que produzia as imagens. Também tem uma africanidade aí presente. Desenvolvido pelo Caê Rodrigues, ótimo carnavalista. Última escola do primeiro dia, Acadêmicos do Sossego, enredo Visões Xamânicas. A escola vai trazer profecias dos índios sobre o fim do mundo. Dos índios não, né? Dos indígenas, que eu tô lendo aqui, tá índios. Profecia dos indígenas sobre o fim do mundo por causa da falta de cuidado dos humanos com o planeta. Enredo do André Rodrigues. Aquele da Beija-Flor. Comissão de criação da Beija-Flor. Bom, segundo dia de desfile da Série Ouro. Lins Imperial, Mussum pra sempre, estraga o Mac hoje com a Lins, vai ter muito samba no pé, homenageando o humorista Mussum, que nasceu na comunidade. Preto. Homem preto. Precisa dente. Depois, Inocentes de Belfor Roxo, o enredo A Meia-Noite dos Tambores Silenciosos, uma festa que ocorre durante o carnaval em Pernambuco há mais de 50 anos. Olha que interessante. Muito. Estácio de Sá vem com o enredo Cobra Coral, Papagaio Vintém, Vestir Rubro-Negro não tem pra ninguém. Flamengo. É um enredo... Reedição do enredo sobre Flamengo. Do enredo de 95, atualizado com o time campeão da Libertadores de 2019. A época foi péssimo resultado. O sonho... Aliás, enredo de time nunca dá certo. Ficou em 8º lugar. O sonho deles é que Gabigol desfile na escola, mas é improvável. E o Flamengo, esse 2022, já não está vivendo uma boa fase nos campeonatos que já disputou. Então, veremos. Acadêmicos da Santa Cruz, enredo Axé Milton Gonçalves no Catupé da Santa Cruz, que homenageia o ator-diretor Milton Gonçalves. Unidos de Padre Miguel. Outro homem preto. Iroco é tempo de xirê, fazendo referência, né, ao orixá Iroco. Salve. Acadêmicos de Vigário Geral, Pequena África, da escravidão ao pertencimento, camadas de memória entre o mar e o morro, falando desse lugar de chegada, né, dos africanos escravizados aqui no Rio de Janeiro. Império da Tijuca, enredo Samba Quilombo, a resistência pela raiz, falando da escola de samba, uma escola de samba chamada Quilombo, que foi fundada nos anos 70 como uma forma Ney de Lopes, resistência Candeia. Quem mais ainda na Quilombo? Acho que tinha Zezé Mota. Nossa, um movimento. A Lélia Gonzalez também participou dessas discussões. Quilombo era uma coisa seríssima. E encerrando a Série Ouro, Império Serrano, desfilando com o enredo Mangangá, que fala sobre o Besouro Mangangá, um capoeirista baiano, que, segundo a lenda, podia ficar invisível na frente dos rivais e se tornava um besouro quando precisava. Era um encantado, né? É um encantado. Tem um filme, tem um longa-metragem que vale a pena assistir. Sim. E favoritíssimo do grupo Império Serrano,
para voltar ao grupo especial, que é o seu lugar, o lugar do Império Serrano. Vai muito mal uma festa que prescinde do Império Serrano. Verdade. Com o carnavalesco Leandro Vieira. É o carnavalesco do Império na Série Ouro. Ele que foi o protagonista do título da Imperatriz em 2020, também na Série Ouro. E aí o Império contratou o Leandro. Última passada agora nos enredos de São Paulo, mais curto ainda, vamos lá. Acadêmicos do Tucuruvi, enredo Carnavais de lá pra cá, o que mudou, daqui pra lá, o que será, que fala sobre a história do carnaval e os próximos passos aí da tradição. A escola Colorado do Brás vai homenagear Carolina Maria de Jesus com o enredo Carolina, a Cinderela Negra do Canindé. Muito bom, tô lindo curiosa. Isso, tem uma territorialidade também. A Vera Eunice ficou emocionadíssima porque a Carolina morou na região, tá se sentindo muito acolhida de a mãe ser homenageada nesse enredo. Havia uma grande intenção de um bonde do Rio de Janeiro para desfilar em homenagem a esse nosso bonde, mas eu não sei se isso vai ser viável em razão, né, de pandemia. Você não de sabe até agora, não vai ser viável. Não, eu não vou, mas eu não sei se a Conceição, por exemplo, vai. Enfim. Mas é um enredo que foi muito abraçado pela família, pela filha de Carolina Maria de Jesus e por todas nós da comunidade feminina negra. Mancha Verde com o enredo Planeta Água. Tom Maior com o enredo O Pequeno Príncipe do Sertão. Aí vai contar a clássica história de Antoine de Saint-Exupéry. Como é que fala? É o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe como cenário, o sertão nordestino. Desperdiçou uma oportunidade de fazer o Pequeno Príncipe Negro, né? Que é também inspiração do nosso Rodrigo França, que será homenageado na Beija-Flor. Que também é a questão nordestina aí por causa de São Paulo, né? A maior cidade nordestina do Brasil. Faz sentido. Unidos de Vila Maria, enredo O Mundo Precisa de Cada Um de Nós, a Vila é Porta-Voz. Dragões da Real com o enredo Adoniran, homenageando, né? Adoniran Ótimo Barbosa. Enredo. Vai Com o enredo Sankofa, Volte e Pegue, Vai, mais um enredo afro. Enredo afro da Vai, que é uma escola de samba essencialmente negra, tinha sido rebaixado, inclusive com um enredo sobre afrofuturismo. Volta agora ao carnaval e dobra a aposta. Bonito de ver. Gaviões da Fiel, enredo Basta, se baseando em movimentos como Black Lives Matter, vai abordar enredo muito político, né? Questões sociais, raciais. Lembrando que o Corinthians tem uma tradição de defesa da democracia e tal. Acho importante observar Gaviões. Mocidade Alegre, com o enredo Clementina de Jesus, o enredo Clementina, cadê você? Parece, maravilhoso. Pelo que contam na Rádio Corredor, a distância, pelo que dá pra captar aqui, é a favorita pra ganhar o carnaval. Opa, que bom. Águia de Ouro, enredo Afoxé de Oxalá, no Cortejo de Babá, um canto de luz em tempo de trevas. Canção de Luiz Antônio Simas. O enredo é do Simas. A Águia de Ouro é a atual campeã, que foi campeã com Laíla. Olha em 2020. Barroca Zona Sul, com o enredo A Evolução Está na Fé, Saravá Seu Zé, Zé Pilintra, Rosas de Ouro. Olha isso aí também em São Paulo. Exatamente. Rosas de Ouro com o enredo Sanitatem, é isso? Sanitatem, que vem do latim e significa cura. Então vai falar sobre os diferentes rituais de cura. Muito interessante. Eu adoro esses enredos assim, igual o banho da Beija-Flor, que era vários tipos de banho. Eu adoro o banho. Enredo de Alexandre Losado. Império de Casa Verde. Enredo, O Poder da Comunicação, Império, o Mensageiro das Emoções. Não, isso aí não dá pra mim, homenageando Carlinhos Maia. Gente, desculpa. Bom. Vem aí no final. Não. Eu também achei que era quando eu li, eu falei, Exu, Mensageiro da Comunicação. Sobre a importância da comunicação através de uma homenagem ao influenciador Carlinhos Maia, desculpa, é pra ser rebaixado. E aí, não, isso homem não dá. Isso homem não dá, gente. E aí, como dizem os compositores, vai fazer um samba sobre isso que eu quero ver. Não. Isso aí não dá. Pelo que eu entendi, se tiver na ordem aqui, isso que eu li vai fechar o carnaval direto pro rebaixamento. Não, que horror. Eu não tenho paciência pra isso, gente. Homenagear Carlinhos Maia, pelo amor de Deus. Angulers. Uma questão rápida. Tchau. Uma questão rápida. Os desfiles de São Paulo acontecem de maneira inédita no mesmo dia dos desfiles do Rio. Isso aí foi Sexta uma crise. E sábado. A TV Globo transmite os desfiles de São Paulo somente para São Paulo, desfiles do Rio no Globoplay, e transmite para o resto do Brasil inteiro os desfiles do Rio de Janeiro. Tá, que já falou, meu Deus, o que eu vou assistir? Coutinho estreando, né, na narração do carnaval, juntamente com Alex Escobar,
comentários de Pretinho da Serrinha e Milton Cunha, showman. Imenso. E os desfiles do grupo de acesso também terão transmissão na quarta e na quinta-feira. Para o Rio de Janeiro. Com Mariana Gross e Pedro Bassan. Comentários de Lucinha Nobre e nosso amado Leonardo Bruno. Junto, Léo Bruno. É isso, gente. Acho que deu pra gente passar, deu pra gente ver como tem muitos enredos, enredos afro, muitas personalidades negras sendo homenageadas esse ano. Que bom que seja uma constante no carnaval, porque a gente sabe que quando falta patrocínio, arruma um monte de enredo afro. Quando tem dinheiro, o povo vai falar de qualquer coisa menos falar de negritude. Que essa chave vire e que esse seja um indicativo de carnaval trazendo mais ainda a questão racial, afro-religiosa. Adoro, 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 como diz Vicky. Bom, é isso. Bom carnaval pra você. Quer dizer, bom desfile das escolas de samba pra vocês, porque não é carnaval. Que seja um feriado incrível, que a gente aproveite. A gente ainda não decidiu exatamente o que a gente vai fazer em relação à apuração, né? Porque a apuração vai ser na terça-feira, a partir de 4 da tarde. A gente pensou em atrasar o Angu, mas teria que atrasar muito pra dar tempo de fazer edição, então acho que vai ter Angu de Grilo normalmente na terça-feira e a gente solta aí na quarta um extra sem edição, né? Um extra uma edição extraordinária, muito só rápida, pra gente comentar a apuração, tá bom? E então eu volto pra comentar a apuração. Tá bom, então tá bom, contratado. Né? É isso. Beijo, gente. Bom feriadão pra vocês e bom desfile. Até. Beijo, beijo, beijo. Beijo, até.